Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso Trocando Ideia, nosso podcast semanal. Espero que você tenha sentido saudade de nós, porque nós ficamos aí um mês sem estar juntos aqui na segunda-feira, mas nós voltamos com força. Nós voltamos agora aqui, ó, com o nosso novo cenário. Aqui nós estamos com tudo novo, até os nossos colaboradores aqui são novos, até eu rejuvenesci, eu já estou mais novo. Amém? Que Deus abençoe você que está conosco. Não esqueça de deixar um like, curtir o nosso canal e compartilhar para a galera, para a massa toda, esse nosso vídeo em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos começar com ele que esteve no final do ano no filme Wakanda Forever, foi cogitado para estar no BBB 23, mas ele não aceitou porque o compromisso com o podcast era muito maior. Chegou em terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, ou 25º lugar na São Silvestre no ano passado, mas ele está aqui com a gente, ajudando a gente a discernir as perguntas que saem para nós aqui no nosso podcast. Jorge Doce Magia Alexandre. Pai, Senhor, irmãos, Pai, Senhor, irmãs, que comecem os jogos, né? Hoje espero que tenham coisas boas aí na caixa e vai ser da hora. E não poderia ser diferente. Camiseta de corrida é camiseta pra sair, entendeu? Mas isso, eu quero saber qual é a sua camiseta. Eu tô de azul, Jean. Lê aí que eu não sei ler. Circuito Paulista transformar, etapa São Paulo. Isso aí. É isso aí. Jesus transformando vidas. Se liga que vai ser bênção. Com gás patrocina nós. Você gosta de água, Jean? Você gosta de água? Eu gosto de água. Com gás? Ele com já gás. virou a câmera pra mim. Olha aqui, ó. Olha quem já tá querendo se aparecer aqui. Ele virou a câmera pra mim. Mas é que você tá bem aqui na minha Não, eu tô aqui, agora. ó. Você que virou. Aqui, ó. Ela, aqui, ó. Apresentações, dispensa apresentações. Ela já está contratada pela Record para ser a Maria do bairro crente, né? Já tá ali firme, entendeu? Está aguardando o Backstreet Boy chegar aqui em São Paulo para poder já comprar o ingresso lá na primeira fila e gritar: te amo, Nick Carter. Nick Carter, a parada é o seguinte: se a gente se trombar o negócio vai ficar feio, tá? Pô, não faz cócega em mim não, tá ligado? Tatiele de Freitas Carter. Fala, galera, um bom 2023 para nós todos, né? Que você possa permanecer conosco durante todo esse ano no nosso Trocando, né? Nessa temporada aqui, ó, cenário novo. Me obrigaram a pauladas estar hoje aqui na mesa, por isso que eu tô com essa cara aqui, ó. Me bateram ali na salinha e depois falaram: você vai ficar na mesa hoje. Porque nós estamos ainda em reforma e manutenção, mas vai ser bênção em nome de Jesus. Você tá com uma maquiagem, você só não tá com batom, né? Então, é que saiu, era pra ter gravado cedo, não deu certo, acabou a maquiagem, entendeu? E agora a gente já tá tudo aqui, ó, descabelada, tá desse jeito e tudo bem, né? E lá na ponta, fechando o nosso time de pessoas, só o Jorge querendo aparecer aqui também, nosso time de pessoas sabe algo que eleva o nível da nossa mesa com palavras difíceis que a gente nem conhece. A gente já fala com ele olhando para o Google, que é um aplicativo que ele ajudou a desenvolver, né? Ele tem um blog, você quer pesquisar o blog dele, chama wikipedia.com. Amém? Ele, professor Renan Pédia. Aí, paz galera, sejam todos bem-vindos aí. Vai deixando seu like, seu primeiro compartilhamento. Essa é a minha primeira rinite do ano e bora pra cima. A gente arrumou aqui o cenário aqui, ó, deu uma rinite nesse menino aí, ó. Tatiele quer ficar dançando na nossa conversa. E vamos para a primeira pergunta do ano. Primeira pergunta do ano, e eu vou pegar aqui na caixa de Pandora. Não, essa aqui é a caixa da alegria. Vou pegar uma pergunta, primeira pergunta da temporada, para Deus abençoar a nossa vida. Vamos começar com uma pergunta de cor salmão. Salmão. Tá com fome, Jean? Hein? Tá com fome? Eu tô com muita fome. Comeria um salmão? Eu não gosto de peixe, né? Mas, né? Mas comeria? Nessa situação? Comeria, não sobrou nada na terra para você comer. Só salmão, comeria. É fácil, lógico, né? gente. Nossa. Mas não comeria com alegria. Amém? Pergunta fácil. Pergunta muito fácil. Muito fácil. Pergunta pra galera muito fácil. Muito fácil. Quem vai pro céu? Legal. Lázaro. Irmão Lázaro já cantava: ainda bem que eu vou morar no céu. Lor. Ele já descansou. Já descansou, já foi pro céu. Quem vai pro céu? Quem quer começar aqui? Eu.
Começa. Tatiele Freitas. Quem vai para o céu? Quem vai para o céu é aquele que entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você começa a estudar, a pesquisar, a se desenvolver um relacionamento com Ele. A partir desse momento que você desenvolve esse relacionamento com Jesus e Espírito Santo, né, entendendo quem é Jesus, né, que veio para nos salvar, se desenvolvendo com o Espírito Santo, aí você tem uma cartilha ali na palavra de Deus a seguir, que são diversas coisas que Deus vai tratando em nós para que a gente chegue realmente. Mas assim, quem vai para o céu? Aquele que tem Cristo como salvação mesmo. Mas não só de boca, mas de entender, ir atrás, pesquisar e partir. Resumindo assim, tipo, para mim, aí vocês podem falar detalhes, né? Maravilha, maravilha. Professor, quem Amém. vai para o céu? Complementando o que a Tati disse aí, né? Aquele que segue o caminho, né? Aquele que trilha o caminho é o único, Jesus Cristo. E também aquele que faz aquilo que o Paulo fala, né? Viver como cidadão dos céus. Não estamos nos céus, mas já podemos fazer, né, nesta vida a nossa carteirinha de cidadão do céu. Né? Já fazendo as nossas práticas como cidadão do céu, já falando como cidadão do céu, né? Porque o evangelho é uma construção de uma nova polis, né? Uma nova cidade, literalmente, né? Um novo povo, né? Que vai herdar essa nova terra, esses novos céus. Então a gente pode, durante essa vida, já fazer a nossa carteirinha, né? Com as nossas ações, nossas orações, com a nossa participação no corpo de Cristo, né? Com as atitudes sacramentais, tudo. E é até interessante, porque se você for para os Estados Unidos, os caras avaliam você, né? Você avalia o que você come, faz uma entrevista. Ou seja, avalia qual que é a sua conduta, né? Qual que é o seu caráter. Porque o americano não vai aceitar qualquer um lá, né? Não vai aceitar uma pessoa que tem um modo de pensar diferente do povo americano, né? Porque isso gera para eles ali uma contaminação, né? E no reino dos céus, literalmente isso também, né? Se a gente nesta vida não tiver já com pensamento, fazendo a nossa própria carteirinha, quando chegar a hora não vai coincidir, né? O portãozinho vai fechar ali praticamente. Mas eu acho que é isso. Boa. Jorge Alexandre, sua definição de quem vai para o céu? Eu fico com... Até para não ficar muito no mesmo, né? Tipo, o que o Renan e a Tatiele falaram é fato, né? Mas eu fico com o Apocalipse, as cartas, né? Aos que conseguirem a vitória, né? Então, Apocalipse ele mostra algumas premiações, né? Poxa, aqueles que conseguirem a vitória, darei direito de comer do maná, darei... Agora, aonde estão essas coisas que está em Apocalipse, né? Então eu entendo que seja no céu. Então, quem vai é aquele que conseguir ser provado e aprovado. Seguindo o que a Tatiele falou, de ter essa cartilha da sobrevivência, né, da palavra, de seguir os ensinamentos, o do cair e o levantar, o pedir perdão, o separado, o justo, o que foi fiel e se manteve fiel até o fim, né? As cartas de Paulo para as igrejas falam muito disso, né? Olha, fiquem firmes, sejam perseverantes. Então eu acredito que esses vão para o céu. Eu quero muito ir para o céu. Você quer ir para o céu, já? Eu quero ir para o céu. Quer ir para o céu, Tatiele? O professor Pelo tem amor certeza de Deus, que me leva, Jesus. quer ir também, né? A gente está numa corrida, vamos assim dizer, dia a dia, passando por etapa, né? Por pórticos de cronometragem, e está cada vez mais próximo à volta de Cristo, né? Então, eu me coloco, aí tá, quem vai para o céu? Eu quero ir, entendeu? Tipo, se tiver um lugarzinho, eu quero estar lá. Agora, a condição é obedecer os mandamentos. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Eu entendo que é isso. E além disso, o avião vai para o céu,
Passarinho. O passarinho, os urubus, As as águias. águias. Posso contar uma história do Edu aqui? Não conta não. Um dia, né? Tava muito sério. A gente tava ali profetizando, né? Aí, ó, o celular vai pro céu, né? São efeitos especiais da nossa direção. Mas um dia a gente estava profetizando numa cobertura aqui na região do Jabaquara, né? Que a gente não pode falar que é o estúdio 3 da Ehud, né, onde são gravados Onde é o alguns dois? programas. Não é aqui. E aí vocês conseguiram uma chave pra gente subir lá, né, na cobertura, né? E tem uma irmã, que a gente não trabalha com nome aqui, que falou, nossa, olha que águia bonita, a gente lá, que andar que era aquilo ali? Era o 20º andar. 20º andar. Nossa, Deus é tão bom, né? Olha como ele fez essa águia voar tão lindo. Aí olha pro lado a águia com um rato no bico, né, mano? Era um urubu e uma irmã falou que era águia. Tem que olhar as coisas de forma diferente. pois Você tem que ter um ponto de vista Conhecer mais os bonito. pássaros, né, mano? Olha, eu quero ter visão igual aquela ave ali, mano. O urubu, Visão de águia. sei lá, ele enxerga 1 metro de distância. Não vou, Olfato igual dele, né? eu não vou trabalhar com nomes. Ai, caramba. Aí eu vou falar que, olha, quem, assim, é óbvio, você tem aquela lista, né? Você tem aquela famosa lista de quem vai entrar no céu, né? Que é os adúlteros, os mentirosos. Que não vai, né? Que não vai entrar no céu. É. Esses caras não vão entrar no céu. Essa lista aí já é meio que óbvia. Mas eu acho que a chave para entrar no céu é Jesus Cristo. Verdade. Mano, sem Cristo você não entra. Sem Cristo você fica onde você tá ligado? Eu acho que a primeira frase é essa. E assim, não é só estar com Cristo. Porque aceitar Cristo todo mundo aceitou, tá ligado? Aceitou desde só tem dois grupos de pessoas no mundo que não aceitaram Jesus Cristo. Os ateus, porque os caras não acreditam, né, cara, em nada, né? Os caras são céticos, né? Os judeus, né? Eles até aceitam Jesus Cristo como um profeta, mas não aceitam Jesus Cristo como um Messias, né? E os muçulmanos, que também aceitam Jesus Cristo como um profeta, um grande profeta, tão grande quanto Maomé, mas não aceitam ele como Salvador. O resto todo mundo aceita, entendeu? Agora, pra mim, tem uma larga diferença entre você aceitar e você andar com ele, entendeu? Porque aceitar, por exemplo, meu pai é maçom. Aí você chega pro meu pai e fala pro meu pai assim, você aceita Jesus Cristo? O meu pai fala assim, não, eu aceito, eu ando com ele é lindo. Jesus Cristo é lindo. Meu pai, ele vê um presépio, ele fala, o bebezinho Jesus, que bonito e tal, pá. E meu pai é maçom, tá ligado? E meu pai, ele tipo assim, ele tem uma vida totalmente diferente de uma vida cristã. Meu pai é o cara, mano, a pessoa menos cristã que eu já conheci na minha vida, é meu pai. Só que ele aceita Jesus Cristo. Porque aceitar Cristo é uma coisa, vivenciar Cristo, andar com Cristo, ser um cristão, viver os ensinamentos dele é uma outra ideia. Porque os ensinamentos de Jesus, eles nos confrontam. Ele vira e fala, mano, você tá fazendo isso daqui é errado, isso daqui não é bom pra você. Você tá andando desse jeito, isso aqui não é bom pra você, isso aqui não vai dar certo. Quando a gente pensa que a gente, a gente tá andando com Cristo, a gente tá servindo a Cristo, mas ele chega e vira e fala, por exemplo, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me segue, você vira e fala, mano, não é bem por aí, né, cara? Tipo assim, gosto de você, aceito que você é o filho de Deus, mas, largar tudo que eu tenho, cara, é bem complexo. Então, eu acho que assim, quem vai pro céu? Aquele que aceita e anda com Jesus. Eu vejo que tem muita gente dentro da igreja evangélica, crente, e ó que eu não tô falando aqui de Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, não. Tô falando dos caras que, não é crente mesmo. Porque o Kleber Lucas e o Leonardo Gonçalves, mano, se Jesus vier hoje, certeza que eles não vão. Mas eu tô falando de gente que vai na igreja, aquelas irmãs do coque, saião, Bíblia debaixo do braço. Essas pessoas, mano, se não andar com Jesus, mano, o pau fecha pra elas. Essa é a verdade. Tá ligado? Saca? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Ela vai pra caixa de Pandora? Não, acho que não sei não, hein? Não, né? Uma pergunta meio levinha, né? Vai pra gaveta. Agora a gente tem uma gaveta aqui agora. A gente tem uma gaveta aqui, assim. Agora ela vai pra gaveta. Foi incinerada. Foi incinerada. Vamos pegar uma pergunta da galera? Ai, Primeira pergunta da galera do ano. Só queria mandar um recado aqui, ó. Põe aqui na câmera nós aqui, ó. Queria mandar um recado aqui para Renato Paranhas. Renato Paranhas,
Estamos sentindo falta de você aqui na nossa mesa, hein? Para o novo bordão de Para 2023. um novo bordão de 2023, né? Para uma nova pérola de sabedoria que você nos deixa aqui. Renato Paranhas, cadê você aqui com nós? O meu Renato Paranhas não participou no especial de final de ano que a gente fez. É verdade. Não tava, Renato Paranhas não tava. Tatiele, tira você a nossa dama, tira a primeira pergunta do ano da galera. Amém? Pergunta da galera. Ai, gente, que negócio. Tá cheio. Ah, tá. Ai, meu Deus, tem mais de um já. Veio tudo embolado. Olha lá, escolheu, hein? Escolheu, No hein? mínimo, deixa eu entender de quem é. Eleita. Suspense. Cara de suspense. Nossa, mano. Isso é Edinara, mano. Pergunta da Edinara? Edinara. Nossa, pergunta Até, né? de Edinara vocês Feitosa. Vocês falaram. Pergunta disso. de Edinara Feitosa vindo direto lá da Paraíba. Diz assim: nossa, essa aqui vai render, cara. Essa aqui vai render porque eu tô com um monte de coisa aqui na minha Vixe, cabeça. nossa. A doutrina da hipergraça é heresia? Edinara. Eu acho Edinara isso. Feitosa. Ótima pergunta. Já caiu uma parecida? Não, é porque Quando a gente fez o último o ao ao vivo, vivo. que o Brasil tinha perdido a Copa, o Brasil tinha perdido a Copa aquele dia, né? Foi. Foi no dia da perda do Brasil da Copa, ela fez essa pergunta ao vivo, porque ela quer perguntar, mas já que tá aqui a gente vai responder de novo. Ah, Com tá. um pouco mais de ênfase agora, né? Um pouco mais Porque de raiva. depois daquilo, muita coisa da hipergraça apareceu, né? Saca? Então a gente tem que descer a lenha, né, na hipergraça. É. Né? Mano, primeiro que vamos definir o que é heresia. Heresia é um conjunto de coisas que não pertence ao divino, tô certo? Né? Wikipedia. Tô certo? É isso mesmo. Ok, Renan. Ó, vamos Mas é isso, tipo, sei lá, usar uma camisa do Corinthians. Não, Não é? usar uma camisa do Corinthians é uma bênção. Ó, heresia, conforme o dicionário Oxford de Languages. Interpretação ou doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja, né? A heresia, né? Então a hipergraça é uma heresia. O que é a hipergraça? O que é a graça, né? Primeiro, né? Graça é o favor imerecido, né? Graça é algo imerecido, né? Por exemplo, eu te dar um carro sem você fazer nada pra mim, é de graça, né? Eu te fiz um favor de graça. Graça é um favor imerecido. Nós cristãos chamamos a graça aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos Jesus Cristo e sem merecermos nós recebemos Ele. O que é a hipergraça? A hipergraça é uma hipervalorização da graça no sentido que assim, Jesus Cristo morreu para todo mundo, independente do que a pessoa faz. O amor venceu, né? Citar aqui um amigo do nosso pastor Vanderlei. O amor venceu, né? Saca? Não é isso? Né? É isso. Entendeu? A hipergraça é assim. Mais amor, por favor. Então, tipo assim, Deus te ama. Mas Ele te ama do jeito que você é. Se você é um viciado em drogas, Ele te ama e você vai pro céu. Se você é uma prostituta e você vende seu corpo para ganhar dinheiro, Ele te ama e você vai pro céu. Se você é um ladrão, Ele te ama e você vai pro céu. Isso é um fato. A hipergraça é isso, tá ligado? Ela é uma heresia? É óbvio que ela é uma heresia, inclusive ela condiz com a última coisa que nós falamos agora, a última pergunta. Quem vai pro céu? Né? Por exemplo, é impossível um ladrão ir pro céu. Pô, o ladrão ele tá onerando uma vida, a vida do ser humano, cara. Como esse cara pode ir pro céu? Ele tem que se arrepender, primeiro tem que se converter, se arrepender, pedir perdão para as pessoas que ele onerou, né? Para depois viver o amor e a graça do Senhor sobre a vida dele. Agora, tipo assim, mano, pô, se ele não precisa fazer nada disso, porque Deus é bom demais e ele não precisa, então para que a gente precisa de Jesus? Isso é muito absurdo, né? Até chegar a hipergraça, né? Vou falar um amigo da hipergraça de vocês. Aqui, muito amigo, né? Eu citei aqui Kleber Louco Lucas. Eu vou ser bem sincero. Pra mim, o Kleber Lucas, ele acorda de manhã, ele vai no banheiro,
faz cocô. Ai, não me cutuca Jean. não, não me cutuca não. Meu Deus. Faz cocô, põe no prato, come e sai distribuindo. Porque, mano, pensa um cara pra falar besteira, cara. Pensa um cara pra falar besteira. Mano, o cara foi pegar uma música antiga cristã, tá ligado? Alvo Mais Que a Neve, falando que aquela é uma música racista. Jean, calma, faltou água aqui, Não né, tem, direção? é o primeiro programa. não Poxa temos água, vida, né, não, tá continua ligado? então, continua que Entendeu? tá dando Mano, ibope. é absurdo o que esse cara falou, tá ligado? Aí vem um outro Norpa que deve ter a mesma prática que ele, tá ligado? Chegou e falou assim, imagine só as pessoas que foram torturadas como é que chama? Na ditadura. Na época da ditadura, ouvindo o nosso general é Cristo. Mano, de onde vem esses caras, mano? Qual que é dele? Aí vem um outro retardado, que tem mais um retardado. A lista só aumenta, cara. Vem aquele que pra mim esse cara não é pastor, cara, desculpa. Ed René Kiviski. Se esse cara for pastor, eu sou o papa, tá ligado? Saca? Chama a Priscila Alcântara, que é a mina que já falou que já não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Jesus, ela só quer saber dos boizinhos dela. Mano, chama a mina pra cantar na igreja. Aí a mina, ela chega ainda tirando ele é tão burro. Ele é tão burro que a mina chegou tirando ele. Chegou debochando. Mano, achei que eu nunca mais ia cantar numa igreja, dando risada, cara. Aí ela falou, deixaram que até eu cantar boizinho. Que trouxa. Então, esses caras da hipergraça, tem um cara também, eu não vou lembrar, tem inclusive um filme no Netflix desse cara, que eu escrevi, acho que o nome do filme chama Caminho para o Céu. Você assistiu já esse filme? Assisti. Com o cara do Doutor Estranho lá, aquele maluco do Doutor Estranho. Mano, eu vou achar o filme enquanto o pessoal fala e vou falar pra vocês que é o cara que começou com essas imbecilidades, que ele achou que todo mundo ia pro céu. E saiu falando que todo mundo ia pro céu, tá ligado? Saca? Né? E aí no final ele prega na igreja. Ele tem um sonho com as crianças da África, e tal. E ele fala, não, Deus ama todo mundo vai pro céu. E aí até o tecladista dele é homossexual, né, cara? E aí se envolve com um cara, pega AIDS e tal, tudo, aí ele fica todo meio assim, a igreja dele fecha, acaba. Mano, o filme é muito forte, cara. Eu esqueci o nome do filme, eu vou achar aqui no IMDB e eu já falo pra vocês. Mas pra mim a hipergraça ela não é uma heresia, a hipergraça é Satanás entrando dentro da igreja. Pra mim a hipergraça tem um outro nome, apostasia. Entendeu? Pra mim a hipergraça é apostasia. Entendeu? Quem quer responder ainda sobre hipergraça? Eu vou seguir Jorge, não é o Jorge, caminho por da favor. liberdade? Não. Eu vou achar aqui, passa aí. eu acho que é alguma coisa assim. Bom, eu acho que é... Acho não, né? Pra mim é heresia, né? Porque... cara, não faz sentido, tipo... A pessoa, pode pecar que tá liberado, né? Eles acabam... pelo pouco que eu entendo dessa questão da hipergraça também... É tipo... A prática de pecado sem consequências, né? Sem consequências. Vai lá, pode pecar. Se Cristo morreu pelos seus pecados, tá em casa. Pode seguir do jeito que tá, né? E eu acredito também que essas doutrinas, né, esses costumes, enfim, que vem acontecendo, é para literalmente preparar o território para o que vem, né? Evento da internet. Então você pega as igrejas lá de trás, lá aqui mesmo no Brasil, com a Assembleia. A Batista, enfim, pentecostal da Bíblia, né? Centenária pentecostal?
Se não é, falta pouco, né? Falta pouco. Então, poxa, era um negócio ali no estreito e tal, o que é certo, o que é errado, e acabou. Agora, como as portas das igrejas estão ficando cada vez mais largas, cara, o pecado entrou na igreja e caiu na normalidade. É isso mesmo. Entendeu? Isso eu acho um absurdo. Eu, pecador, falando, tá? Ah, fui lá, pisei na bola, xinguei o irmão, roubei, sei lá o que eu fiz. Eu vou confessar meus pecados, né? Vou conversar com o irmão vai falar, não, veja bem, cara. Pô, vai lá, peça perdão. Pô, se arruma, irmão. Deus não se agrada disso. A hipergraça, ela vem para pegar tudo o que é errado e colocar a goela abaixo para falar que tá certo. Não, pô, você foi lá, roubou seu vizinho, tá tranquilo, Cristo morreu por esse pecado já, tá de boa, continua nessa vida. Então, para mim é uma heresia perigosa, né? Não que tipo assim, o pessoal estão dançando até o chão lá na igreja. Para mim também é uma heresia, não existe a heresia grande e a menor, tudo acaba sendo heresia. Mas a hipergraça... Para vocês, né? Obviamente, e para você que está assistindo aqui, gente. É óbvio que o mundo ele passa por uma transição. E uma transição de conhecimentos, tá ligado? Saca? É novo. Que nem, por exemplo, lá atrás os caras tocavam música com algumas coisas que ele achava que dava certo. Eu não sei como que era a lira de Davi, tá ligado? Saca? Aí isso vai ampliando, até virar um violão. Aí depois o violão virar um piano, e do piano virar algum outro instrumento, e as coisas vão crescendo. Aí o cara soprou num cano, ou num toco de madeira, aí isso no chifre do boi. Aí começou a ir virando, até virar um saxofone, um trompete, um trombone. Mano, o instrumento ele ampliou, tá ligado? Aí veio a tecnologia. Hoje em dia eu já vi sax eletrônico, tá ligado? Então a linha de instrumento ela é gigante, né? A linha instrumental. A tecnologia de música ela é enorme. Hoje em dia, antigamente, né? Eu até tava vendo um documentário e o cara falou, antigamente você ia para um estúdio, o cara falava, mano, era uma treta pro cara captar uma música e tal. Hoje em dia, com um PC na mão, cara, o moleque ele faz a música que ele quer, ele faz a remixagem que ele quer. Antigamente, para você fazer um programa que nem esse que a gente está fazendo, você precisava de um estúdio, umas câmeras profissionais. Hoje em dia você faz isso no seu quarto. O Whindersson Nunes ele conquistou pessoas com o celular dele na beirada da cama dele, tá ligado? Celular emprestado. Saca? Entendeu? O celular emprestado. Então, tipo assim, mano, são coisas que, tipo assim, vão se ampliando. E eu acho que é legal, tá ligado? Você trazer para dentro da igreja. Em termos de tecnologia. Hoje em dia, muita igreja usa a tecnologia como referência. Você pega, por exemplo, né, eu acompanho vários canais cristãos que falam sobre tecnologia para a igreja. Tipo, teleprompter para louvor, pro pessoal da banda, tipos de guitarra, distorção, mesa de som, tipos de teclado. Eu acho que isso é natural. Os estilos musicais crescem, entendeu? Saca? Se bem que eu acho que de um tempo pra cá, dos anos 90 pra cá, ele tem só degringolado, tá ligado? A música ela foi perdendo o valor dela. Isso é legal. Eu acho legal você trazer isso pra dentro da igreja. Que nem, por exemplo, lá atrás os caras tinham as músicas muito sacras, né? E aí elas começaram a partir para uma amplitude. Aí veio os caras que descobriram o rock. E aí o rock
é um estilo musical bacana, que é mais usado com guitarra, baixo, e aí veio também para dentro da igreja, é bom. Nessa música a gente pode colocar uma bateria, e trouxeram a bateria para dentro da igreja. Eu acho que isso é legal, eu acho isso muito válido. Eu acho a ideia de falar gíria, eu falo muito gíria, né? A vestimenta do pastor, antigamente tinha que ser terno e gravata, hoje você vê o pastor já de camiseta e tal. Eu acho muito interessante. Só que eu acho que a galera perde a mão. Uma coisa, por exemplo, né, você, Jorge, pregar de camiseta de corrida. Fica a dica aí, entendeu? camiseta de corrida, camiseta de pregar. Camiseta de pregar. Tranquilo. O Renan hoje ele tá patrocinado pela Fender, entendeu? Saca? Uma camiseta da Fender, uma camiseta básica. Eu sempre gosto de usar camiseta preta, porque eu gosto de usar camiseta preta. Bonita essa estampa. Isso aqui ó, é o 3D, luto, né? Luto pelo nosso país. Brincadeira. Mano, eu acho legal. Agora, tipo assim, aí o cara, ele tipo assim, pô, eu vou usar uma camiseta, né, vou pregar de camiseta. Aí o cara vai pregar de camiseta do Iron Maiden, né, do álbum 666 The Number of the Beast. Pô, aí não, né, cara, aí você tá tirando, tá ligado? Ou a mina vem, tipo assim, mano, tá com palavrão, mas em inglês na camiseta dela, tá ligado? Mas ela não sabe, porque ela achou bonita, ela só viu as lantejoulas. Então eu acho que aí existe existe uma linha muito tênue, entendeu? Entre as coisas legais do mundo e o que pode estar dentro da igreja. O problema é que esses caras ultrapassam. Ah, tudo pode, tudo é legal, tudo é bacana, entendeu? Eu falei uma coisa há muito tempo atrás. Eu falei isso, mano, o que eu falei aqui, eu falei há 20 anos atrás. Acho que até mais de 20 anos atrás. Eu falei, vai chegar um dia que eu vou ver duas minas de shortinhos da Carla Pérez dançando um tipo de um axé music dentro da igreja, tá ligado? Saca? Hoje eu já vejo, hoje já pra mim isso é bem possível. Eu não vou falar nada se não aparecer. Uma vez eu vi um cara falando assim que tem uma pastora. A pastora, como que é, Tachelle? Que a pastora era? Popozuda? Popozuda? Não é Popozuda, não, é outro nome, né, de nada. Popozuda. Renálida? Eu não sei, é isso, Renálida? Renálida. Pô, como que o cara falou? Era pastora gata? Não, é assim. gostosona, né? Gostosona? Pastora Nossa, gostosona. mano, que vergonha, não tem vergonha de falar. Mano, é um cara criticando, né, mano? Saca? Mano, você vê o pastor hoje meio metrosexual e tal, o cara tipo faz... Você vê cara fazendo, como é que chama o bagulho alinhamento facial? Fala aí. Harmonização. Harmonização facial, lente de dente. Quer dizer, eu tô muito mais preocupado com aparência, likes, dinheiro, do que propriamente com a palavra de Deus, com o amor, com a graça do Senhor, né? E eles esquecem de almas. Então, tipo assim, mano, é óbvio, né? Eu vou ser bem sincero, eu como pastor, eu vou ser bem sincero. Se eu tenho um membro da minha igreja que vira e fala assim, mano, eu sou homossexual, pô, eu não quero ter o trampo de ficar lá. É um trampo de ficar aconselhando, de ficar falando, filho, sabe? A Bíblia condena. A palavra de Deus isso, a palavra... Então é muito mais fácil eu assumir o fato que, tipo assim, tá bom. Seja o que você queira ser, entendeu? Saca? Faz o que você quiser. Porque no final você vai ser salvo. E trazer um falso conforto para o membro da minha igreja, entendeu? Saca? Do que realmente ser um pastor, orar, jejuar, buscar, entendeu? Sabe? Tentar conversar, tentar compreender o que está acontecendo, sabe? É muito mais fácil o pastor chegar e falar assim, o casamento ali não está dando certo, aquele casal ali briga demais. Então se separa. Se separa e arruma outros. Entendeu? Sabe? Vai, mas esquece onde a palavra de Deus fala que Deus ele abomina o divórcio. Entendeu? Saca? Se separa, é melhor, porque menos dor de cabeça pra mim. Mas a pessoa tá vivendo maldição. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, tem um pouco da preguiça e tem um pouco do negócio, tipo assim, mano, se eu não fizer isso, a igreja, eu não vou ser mais igreja. Então eu prefiro deixar isso acontecer do que deixar as coisas degringolar. Né? Tachelle ou o professor Renan, com a palavra a vocês. Posso falar então? Pode. Heresia, né? A base que eles pegam, eu acho que é Romanos 5:20, onde o capítulo todo fala sobre Adão, que por conta de um homem só, né, entrou o pecado no mundo. Sim. Então, na humanidade. E um homem só também, que é Cristo, né, morreu na cruz, então ele tem o poder de tirar o pecado. Então, onde há o pecado, superabundou a graça de Deus.
Isso significa que o quê? Tipo, a graça de Deus, ela tá acima disso, né? Ela tem o poder de realmente trazer essa mudança de vida do pecado. Eu creio que Adão, eu creio que Eva se arrependeram do que fizeram, né? E assim, o resto da humanidade até hoje, quando se arrepende do que faz, a graça do Senhor, ela entra em ação e a gente é perdoado dos pecados, né? Quando você para e pensa, Jesus, né? Jesus no momento da mulher adúltera, Jesus no momento do jovem rico tinha uma lista de coisas que ele fazia, ok, que ele tinha passado no teste, mas uma delas não. Então, se a hipergraça existisse ao ponto dessa prisão ali, ao material que ele tinha, a herança da família, toda a riqueza que ele tinha, fosse realmente real, o Senhor não teria falado para que ele vendesse, né? E desse aos pobres, porque ele realmente poderia... Vendesse não, para que ele desse aos pobres, né? Para que ele largasse a herança. Jesus não fala em nenhum momento assim, ó, guarda a sua herança lá e vem me seguir. Ele fala para ele dar, porque ele sabia que ali estava preso o coração dele. E o jovem rico fica triste, porque ele sabe que aquilo é real, e ele não segue Jesus, né? A mulher adúltera, o Senhor naquele momento, a graça dele superabundou sobre a vida dela. Só que ele falou para ela, vai, não peques mais. Então, assim, em nenhum momento o Senhor, ele fala que, nossa, a graça dele é superabundante a ponto de você continuar vivendo da forma que você está e que tá tudo ok. E daí aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham ainda quando eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então, resumindo, né, aquilo que nós conhecíamos e vivíamos no tempo que nós éramos ignorantes, a graça do Senhor veio e trouxe para nós o perdão, trouxe para nós oportunidade, trouxe para nós uma nova vida. Então, aquilo que vivíamos na época da cegueira não podemos mais viver, porque se a hipergraça fosse real, poderíamos viver, entendeu? Mas se o Senhor é santo, né, temos que buscar ser o quê? Santos também. Então, é heresia, como o Jorge falou, é desculpinha, entendeu? Para o povo fazer besteira e ficar realmente, quando um pastor ele prega uma exortação na igreja, já os membros não querem ficar. Mas se Deus está mandando uma mensagem para a igreja, falando que tem coisas ali, como o Jorge citou aí já hoje sobre as cartas, é só cacetada. Lógico que Deus ali, o Espírito Santo revela para João que tem coisas positivas. Ninguém é 100% zoado, né? Existe algo positivo em nós, né? E ele elogia, só que ele também repreende no que está errado. Então, hoje em dia, se os pastores começam a falar a verdade que o Espírito Santo entrega para que haja correção dentro ali da igreja, a igreja começa a esvaziar e o dinheiro não entra. Entendeu? E o sucesso não entra, o like não entra, a visualização não entra. Então, as pessoas estão muito mais preocupadas com o que tem de valor aqui nessa terra, com o que realmente é de valor para o reino, que é você lavar suas vestes através do sangue de Cristo, entendeu? Ficar alvo mais que a neve, né? E entrar no reino de Deus, entendeu? O Lucas vai vir aí pegar você. Você vê que a primeira pergunta, né, acaba até se encaixando com essa da hipergraça, porque quem entra no céu? Então, entendeu? deixar a porta larga, né? É isso aí. É isso que eu tenho a dizer. Com a palavra, professor. Amém. Sim, com certeza, a hipergraça é uma heresia, né? E é muito perigoso essas pregações, porque elas têm esse caráter mesmo de pegar o pecado e deixar debaixo da gaveta ali, né? E falar somente da graça. Mas o evangelho, como tudo que vem de Deus, tem que haver o equilíbrio, né? Tem que haver esse equilíbrio entre direito, óbvio, da graça, mas também do dever, né? Não é o dever para obter o direito, é você ter o direito e agir, né, através disso, que é o direito da salvação, né? Agir através as obras, através de agradecimento da salvação. E isso acaba tirando esse poder. A igreja ela sempre teve esse caráter de buscar as falsas doutrinas e combater, né?
eu gosto sempre de pensar o evangelho como uma guerra, né? Porque literalmente é uma guerra, mas não é a minha guerra pessoal. É a guerra de Deus. A gente está participando da guerra de Deus contra o mal, né? E uma das primeiras heresias que a igreja teve que enfrentar foi o gnosticismo, né? Onde essa doutrina ela igualava as duas forças, o bem e o mal. Onde Deus e Satanás eram do mesmo tamanho, um rival do outro, né? E isso dava o poder de que através do conhecimento, eles doutrinavam isso lá na igreja primitiva, que através do conhecimento você poderia manusear as duas forças. É tipo a doutrina Star Wars. Você pode manusear as duas forças e você sobressair sobre aquilo, né? Então era uma doutrina que ela tirava o sentido de que a guerra era de Deus. Porque o bem e o mal, eles não são duas forças ali diferentes. Não, o Deus ele é superior. O mal é a corrupção daquilo que Deus criou, né? É a subversão da criação. A criação já está lá, entendeu? Então, isso vem tirando um pouco do sentido de batalha, né? E a hipergraça também eu vejo muito esse sentimento, né? Quando você vai pregando somente a graça ali, esquecendo um pouco do pecado, você tira um pouco do sentido de 1 Pedro, capítulo 5. Você citou 1, né? O 5, ele começa mais ou menos a mesma pegada. Estejam alertas e vigiem, pois o diabo anda rugindo como um leão, ao redor, rugindo como um leão, procurando aí quem possa devorar. Nas pregações da hipergraça eu não vou ter esse medo, né? Então não vai ter esse sentido de guerra contra o pecado, a guerra de Deus contra o pecado, né? E também não vai ter sentido eu me vestir da armadura de Deus de Efésios 6, né? Na guerra santa nas regiões celestiais. Então quando se fala muito dessa hipergraça, do amor, assim, tudo, obviamente que ela tem que ser um chamativo, realmente é o sentido do evangelho, mas tem que ter o equilíbrio. Jesus chama, mas também Jesus exige, né, que sejamos dignos da sua graça, né, literalmente. Então, com certeza, para mim, é uma heresia. É isso aí, né? Mano, é um desculpinha, absurdo, né, desculpinha. mano? Não, é um absurdo, cara. Desculpa pra continuar no erro. Isso É é fácil. culpa da Edinara. A Edinara, ela só trouxe à luz essa pergunta, né? Mas eu acho isso também, cara. Eu acho isso muito errado. Eu vou engatar uma pergunta nessa pergunta aqui. Eu posso engatar? Pode. Um cristão pode ser progressista? Tocar um rock progressivo? Ele olhou pra minha cara com uma cara de tipo assim, mano. Aí, ó. Não faz essa pergunta. Ô Tati, falar pro Jean que não tem nem eleição esse ano. Mas o progressismo, eu vou falar por quê? Porque o progressismo ele não está só na esfera da eleição, cara. Ele está na esfera do conceito geral, tá ligado? Porque hoje em dia, a verdade é verdade, a guerra, obviamente, no ano passado a guerra ficou entre Lula e Bolsonaro. Mas a guerra basicamente é entre conservadorismo e progressismo. Isso é um fato, entendeu? Saca? É uma realidade. O que é o progressismo? Vamos lá, o que é o progressismo? São ideias de que, tipo assim, o mundo está evoluindo, tá ligado? E ele está partindo para uma ideia que nós temos que aceitar o mundo do jeito que ele é, tá ligado? O conservadorismo está falando assim, não, eu prefiro o mundo do jeito que ele estava, para que ele mudar? É basicamente isso, você tá ligado? Agora, tipo assim, um cristão ele pode ter ideias progressistas, entendeu? Saca? Um cristão pode ter ideias progressistas? Ou não? Ele, tipo assim, não, ele tem que ser conservador. Professor Renan. Bom, obviamente que as ideias cristãs, né, acima de tudo, elas têm que sempre vir primeiro à nossa mente, para depois a gente entender que tudo aquilo ao redor do nosso mundo coincide ou não, né? Mas obviamente, concordo que as ideias conservadoras, questão de família, questão de princípios, questão de propriedade privada, etc., elas coincidem com uma visão bíblica de mundo, né? O problema é que a igreja, os cristãos hoje, eles tiraram o binóculos bíblico como uma forma de enxergar o mundo e colocou um binóculos ideológico, né? Como se só fosse possível viver o mundo escolhendo um dos lados. Um lado progressista, um lado conservador, um lado esquerda ou um lado direita. Só que essas guerras ideológicas, elas são passageiras e ela sempre vai tender a ir para o progressista. Porque
O conservador hoje, né, 2020, era o progressista de 2000. E o progressista de 2000 era o conservador, entendeu? Vai um puxando o outro. É literalmente aquela piora, sabe? Hoje, se você pegar um progressista bem, sei lá, ridículo mesmo, em questões sexuais, o amor venceu. Exato. E em 2030, 2040, esse cara vai ser um Hitler, vai ser um fascista, um nazista, entendeu? Então é sempre essa corrente ideológica que ela vai correndo. E isso vai fazendo com que, por exemplo, a igreja, obviamente, ela tem que estar atenta quando essas questões entram dentro da igreja, né? E não tentar pegar esse binóculo para fazer uma leitura do mundo, para ensinar o mundo, né? Por quê? Porque senão a igreja vai ficar sempre aprisionada a entender essas variações. Porque são muitas, né? Então ela vai praticamente, o corpo de Cristo, eu vou entendendo que ele vai se acorrentando. Porque você tem que pegar toda a sua Bíblia, todos os ensinos, todas as doutrinas e formalizar para enxergar o mundo conforme uma ideologia. Mas é ao contrário, né? A gente tem que chegar ao mundo de uma forma bíblica, né? Não ficar aprisionado de ter que pular de um para o lado e para o outro, né? Então, obviamente, o cristão, se ele seguir os princípios bíblicos, né, corretamente, os ensinos de Cristo, ele vai enxergar que nessa classificação, que ela, ao meu ver, ela não é verdadeira, né, desde o movimento liberalismo, através da Revolução Francesa, tudo, isso sempre foi dois lados de uma mesma moeda, né? Eu acho que o poder político, o poder governamental do mundo, ele está muito acima de esquerda e direita, né? Uhum. Eu acho que corporações já sobem um pouquinho mais acima, famílias sobem um pouquinho mais acima. Não famílias, pai, mãe. Eu falo Rothschild, Rockefeller. Tem uma porrada de famílias aí que comandam muita coisa. E são dois braços de toda essa galera, né? Eles vão equilibrando ali tudo conforme isso. Mas o cristão, ele não vai coincidir com as ideias progressistas, né? Nunca. Mas tem que sempre se atentar e chegar ao mundo com uma visão bíblica. E sair um pouco dessa armadilha ideológica, né? Que tá entrando dentro da igreja hoje, tá fazendo Cristo ter que escolher uma cor de camisa. Ter que colocar ou a camisa vermelha ou a camisa do Brasil, né? Isso eu acho muito perigoso. E até assim, essa questão aí que ele falou, cai no negócio da galera que quer atualizar a Bíblia, né? Porque a Bíblia tá muito desatual, então quer acabar encaixando. Isso entra nos caras da hipergraça, né? Então, O sujeito é o mesmo. Para mim, essa questão aí do progressista, se você parar para pensar acerca da Bíblia, tá lá também, entendeu? Um dia... Você chegou até a comentar, falou assim, mano, que mané salvar a natureza, né? Porque, mano, o fim é esse. Se você parar para pensar na questão da hipergraça, né? E do pessoal progressista, tudo vai caminhar para isso, né? Agora, obviamente, a salvação, ela acaba sendo individual, né? Poxa, eu tenho o foco na família tradicional, mas o que é tradicional? Você está sendo homofóbico? Não. É o pensamento que a gente... que pode se tornar isso daí, ficar normal, tão normal que pode ter novamente um ditador monstruoso aí, novamente um Hitler, tá ligado? Né? E não se para pensar os finais dos tempos, daqui a pouco vai aparecer um movimento que vai falar, olha, o filho caçula de 10 anos tem que mandar no pai, tá ligado? Filho tem que bater nos pais, na mãe, não sei. É bíblico, né? Pai contra filho, lar, né? De cabeça para baixo. Tudo isso coopera vem de encontro com o que está escrito na Bíblia. As coisas que aconteceriam nos finais dos tempos. Então,
Agora a gente está falando do progressista. Daqui a pouco não vai mais ser o progressista, vai ser o advance, tá ligado? E aí, você tem o pensamento advance? O que é? Ah, agora a gente não bebe mais água, agora a gente bebe sangue, porque, sabe? Tipo, mano, daqui pra frente só vão piorar as coisas. Eu acho isso. E eu acho zoado, obviamente, tipo, o crente que vai lá, sobe num palanque e defende as coisas que vêm em desacordo com a Bíblia, né? Para mim, como posso dizer, o crente que está inserido ali dentro da política ou dentro de um movimento, para mim ele nem tinha que estar lá, porque ele vai sempre não vai governar para o povo, para a nação, e sim para o nicho, né? E quando a gente fala de nicho, sempre alguém vai ficar de fora. Então, poxa, eu vou virar vereador e a minha causa vai ser essa aqui. E o resto, né? Eu já acabo fazendo uma acepção. Mas, para mim, ele não tem que estar lá, tem que ter o foco totalmente pensando nos princípios cristãos, que é o que ele defende. E eu acho errado ser progressista, ser extrema esquerda e por aí vai. Exceto o pastor Vanderlei, né? Ele é progressista. Só posso ler um versículo antes de você responder? Pode. Eu quero ler na ARA, né? Que é o versículo que você mais gosta da Bíblia. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente tivesse que aceitar e entender essa questão, ele não falaria pra gente não se conformar. Ele falaria, se conforme. Isso. Não pra você... Não vos conforme, mas sim, se conforme e a sua mente tem que ser renovada conforme o que está acontecendo. Mas ele fala, não vos conformeis com este século, não aceite, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Não é que a nossa mente tem que ser renovada para acreditar no que está acontecendo no século, mas é assim, é realmente às vezes respeitar assim, não sair partindo para briga, ofender e tal. A nossa mente é transformada assim, né? Conforme a palavra de Deus, mantém aquilo que o Senhor ele deixou pra gente, para que a gente venha experimentar a boa e agradável, perfeita vontade dele. A nossa mente tem que estar transformada para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer. E é engraçado que eu tava falando com as meninas, é muito ruim, cada dia que passa eu entendo mais porque que Jesus e muitas passagens do Novo Testamento falam de amar ao próximo, porque cada vez mais você tem vontade de não amar o próximo, por conta das atitudes do próximo. E quando eu falo próximo agora, não são pessoas distantes do evangelho, são pessoas dentro do evangelho, entendeu? Então assim, a nossa mente tem que ser transformada com a boa e vontade perfeita de Deus, mas ao mesmo tempo você não pode se enrolar e se enroscar com o que o mundo tá colocando como o que a gente tem que viver, entendeu? Que não é isso. Tá certo. Eu vou dar minha resposta bem revoltado, porque eu sou tão revoltado quanto o esquema da hipergraça, né? Nossa, mano, o nosso diretor, pastor no Palácio do Planalto, para abrir diálogo com a igreja. A nossa direção colocou um negócio ali que o pastor vai abrir, que o Lula vai levantar um pastor no Palácio do Planalto para abrir diálogo com a igreja, né? Mano, eu tipo assim, ó, eu vou falar uma parada para vocês. Eu não vou nem no quesito eu não quero entrar no quesito da governo. De eleição ou coisa parecida, porque para mim não é eleição. A questão aqui não é eleição. O meu problema aqui é movimento, é ideia, é conceito, entendeu? Saca? E quando a gente para e pensa em movimento, ideia e conceito, a gente começa a imaginar que as coisas vão além daquilo que a gente pode imaginar. É óbvio, né? Como o Renan falou, uma coisa que é verdade. Os progressistas de ontem são os conservadores de hoje.
E os conservadores, os progressistas de hoje serão os conservadores de amanhã. Eu não tenho problema algum com a homossexualidade e com quem pratica a homossexualidade. Eu não tenho problema algum com quem adultera. Não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema algum com quem mente. Não tenho. Eu tenho problema quando esses movimentos e essas ideias e esses conceitos estão dentro da igreja. Eu tenho problema quando um cristão olha para mim e fala assim: a gente tem que aceitar o adúltero dentro da igreja. Não, a gente não tem. A Bíblia falou que a gente não tem. A palavra de Deus falou que a gente não tem. Mas não é expulsar ele da igreja, não é expulsar, tratar ele... É sim, chegar, sentar, trocar ideia, conversar, falar: irmão, é errado. Você não pode trair sua esposa, você não pode trair seu marido. Vamos aqui, ó, senta aqui, ó, vamos trocar ideia. Ou aí ele pega e trai com um membro, com a outra pessoa da igreja, ou ela com a outra pessoa da igreja, aí ainda quer que você faça casamento. Eu conheço uns absurdos, conheço uns absurdos. Não, eu conheço uns absurdos, cara. Eu conheço pessoalmente uns absurdos. Cara, aqui, ó, mano, eu não posso falar. Offline eu falo pra vocês, tá ligado? Desliga a câmera aí, fala aí. A minha câmera aqui até travou, deu uma travada essa daqui. Mano, é o seguinte. Não, mano, pra mim isso não existe, cara. Isso pra mim, mano. Um cristão abraçar uma ideia dessa, virar e falar assim: ah, não, é normal, pá, não. O cristão pra mim tá errado. Se você pensa, se você se diz cristão e você vê isso, cara, você tá errado. Seu pensamento tá errado, seu conceito tá errado, sua ideia tá errada. Tudo que você tá vivendo tá errado. Entendeu? Isso é um fato. Entendeu? Sabe? Como eu falei, eu não tenho problema, por exemplo, eu passar no bar e ver uns caras bebendo. Eu tenho problema se eu ver um cristão lá bebendo, enchendo o caneco, entendeu? Pra se aparecer. Ou um jovem da minha igreja fumando maconha, usando cocaína. Pô, eu tenho problema, cara. O negócio é que assim, vai chegar ao ponto, é isso que eu falo, mano, e o progressismo é o que você falou mesmo, Renan. Ele chega num ponto que ele tem um limite. Que nem, por exemplo, pedofilia. Vamos falar de pedofilia? Pô, é crime. Né? Todo mundo, pedofilia é crime. Você vai lá, Rede Globo, pedofilia é crime. Mas amanhã vai surgir um movimento, entendeu? Que os caras ou as mulheres vão poder ficar com crianças. E não vão usar o nome de pedofilia, vão usar um outro nome, sei lá, né? Flor de lis, sei lá o nome que vai ser usado. Tá ligado? Saca? Entendeu? E aí, quando chegar esse movimento, entendeu? O progressista vai abraçar. Aí eu quero ver o que vai ser dos caras que bateram contra o progressismo. Tá ligado? Porque, tipo assim, a ideia do progressismo é apoiar a minoria. Então vamos falar de minoria? Vamos falar de minoria? O pedófilo é uma minoria na sociedade. Então você vai apoiar o cara? Não faz sentido. Entendeu? Nosso brother Monark foi cancelado porque falou tipo que achava um absurdo, né? Eu entendi o conceito dele, é que a esquerda transformou aquilo numa bomba. Ele falou: pô, se a gente tem um partido comunista que apoia o comunismo, que já matou milhares de pessoas, zilhares de pessoas no mundo, comunismo que acabou com os... Você sabe que dentro do conceito de Karl Marx, o pai do comunismo, a homossexualidade ela é um distúrbio da sociedade. E um homossexual ele tem que ser pego, levado para um campo de concentração e trabalhar e tomar choque para não ser mais homossexual. Você sabia disso? Tá lá nas cartas de Karl Marx. Manifesto. Tá ali manifesto de Karl Marx. Tá ligado? Saca? E aí a gente tem um partido, PCdoB, Partido do Comunismo do Brasil. Olha só. E aí você tem Rede Globo apoiando um bagulho desse. Aí não, né? Saca? Mas vai surgir um movimento a favor da pedofilia, entendeu? Que muitos que foram contra vão falar assim: ah, não, tudo bem. Só que os pedófilos é uma minoria na sociedade. Você concorda? Porque quantos pedófilos você conhece? É uma minoria na sociedade. O pedófilo é uma minoria na sociedade. Entendeu? O assassino, ele é uma minoria na sociedade. Você não tem um total de grandes assassinos no mundo. Uma minoria. Vamos apoiar essa minoria? Não faz sentido. Tá ligado? Então, tipo assim, agora, um ator da Globo que não conhece a palavra de Deus, que não sabe quem é Jesus Cristo, que não conhece Cristo, que não quer saber de Cristo, ter esse tipo de pensamento, pra mim é normal.
Agora, quando eu pego um Kleber Lucas da vida, uma Priscila Alcântara, um René Edic, René Kiviski, um Henrique Vieira, falando uma groselha, aí eu tenho um problema. Tá ligado? Por quê? Porque esses caras, eles estão fugindo daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus trouxe. Então, pra mim, isso vai além. Entendeu? Isso vai além. Aí, pra mim, a gente tem um problema. Eu vou só pedir pra direção ver se os microfones estão funcionando, porque a câmera parou. Os microfones estão andando normal? Estão caminhando? Então, amém. Então é isso aí. Então ficou aqui o meu registro aqui. Minha raiva contra o progressismo e tudo que ele vem atrás dele, né? Eu acho um absurdo. E eu conheço o crente progressista. Quer dizer, eu conheço o progressista que finge que é crente. A minha câmera aqui falhou aqui, então as considerações finais vai ter que ser na câmera aberta. Beleza? Quem vai ser o primeiro das considerações finais? Qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta é Quem quem entra vai no pro céu. céu, né? Quem entra no céu? Será que o progressista... peraí. Desculpa, gente. Foi da hora, foi bênção. Tô aqui, né? Tudo bem? A gente tá meio enferrujado nas câmeras, né, cara? Tá, faz tempo que a gente não Poxa, eu grava, tava com saudade de vocês. Teleinternauta, como diz o amigo do pastor Vanderlei ali. Se esforce, fique firme para que você vá pro céu, beleza? Referente à questão do progressista, nós tivemos algumas aulas aqui com a professora Tatiele, né? Reverendo Jean e nosso diretor da faculdade ali, professor Renan, a respeito. Mas você é cristão, pegue a Bíblia, siga o que está escrito na Bíblia, né? A Tatiele e o Jean falou aqui de algumas questões de adultério, mesmo sabendo que é as considerações finais, acho que vale falar. Quando Cristo encontrou a mulher adúltera, né? Pensando na minoria, quem era a minoria ali? Era. A mulher, né? E aí você tinha ali os caras lá e tal, vamos apedrejar, né? E aí talvez, mas Cristo era a minoria. Mas ali Cristo, ele fez duas coisas, ao meu ver. Uma, que é cumprir uma profecia, que está lá em Jeremias, se eu não me engano, 17, para aqueles lados, que você leu há um mês mais ou menos, fala, aquela oração que fala assim, deu uma ordem, né? Cura-me, eu serei curado, Sara. E a sequência do texto, ele fala assim, que aqueles que desviaram do seu caminho serão pisados e terá o nome escrito no pó, no chão. Então Cristo naquele momento, quando eu pego essa passagem da mulher adúltera, eu lembro desse texto de Jeremias, que ele começa a escrever, algumas pessoas falam, não, estava escrevendo uma nova história na vida da mulher. Para mim, ele estava fazendo cumprir essa profecia de Jeremias, escrevendo o nome de cada um dos caras ali, daqueles pecadores. E aí depois ele fala, e aí, mano, peraí, mas vocês, que quem nunca cometeu um pecado, pode pegar a pedra aí e atirar. Só que no final, Cristo, ele quebra o progressismo aí no meio, porque ele fala, mulher, vá. E não peques mais. Não é vá e continua adulterando. Vá e continua aí no seu pecado da hipergraça. Porque, tá vendo? Aqui eu morri por você. Continua pecando aí que tá de boa. Não. Ele fala para não pecar mais. Então, siga aí a palavra de Deus, né? E uma coisa, obviamente, menos importante, né, que é a palavra de Deus, que é o mais importante, você tem que seguir, siga a gente aí nas redes sociais, né? Vá lá no Se Liga no Instagram, dá um peteleco aí no YouTube, dá uma curtida para ajudar no engajamento desse vídeo e fique firme nas promessas do Senhor, como diz Kleber Lucas, amigo do Jean. Amém? Firme. Não, é firme nas promessas de Deus. Essa é da harpa. Não, essa é outra. Firme nas agora você promessas. imagine as A minha pessoas. Você imagine lágrima as pessoas. chorando. Não. Você imagine as pessoas que têm Parkinson ouvindo firme. Isso firme. aí, tá vendo? Ó, poxa. Cara, o Kleber Lucas abriu a nossa mente. Não. Tá É cheio de- verdade, né, mano? Não é pra todos. Pode crer. Ei, Kleber Lucas. É um Norpa, né?
Tatiele, suas considerações finais. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui conosco, né? Eu ia falar um negócio e esqueci, gente. Se você acha que a gente tem que fazer trocando ideia ao vivo, deixa aí nos comentários eu voto em sim. Né? Seu voto é sim? Não, assim? eu não. Pergunta, não, você acabou de falar, eu voto sim. Tipo, se eu voto sim ou se eu voto não. Se você boa. quer que a gente faça programa ao vivo, né? Se você quer. Projeto para esse ano, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique firme com Cristo. O mais importante de tudo é você estar grudado no Espírito Santo, e aí você vai ter a revelação do certo e errado referente a tudo isso que a gente falou aqui. Se você quiser seguir a sua carne, então tudo que a gente falou aqui é besteira, e aí você tem que seguir aí por graça. Agora, se você não quiser seguir a sua carne, né, fique firme com Cristo, porque o Espírito Santo vai te orientar a cada passo tomar, porque Ele é o nosso auxiliador, Ele vai continuar nos ajudando nessa caminhada. Glória a Deus. Beleza? Valeu. Nossa, soquinho. Soco bate-bate. Professor Renan. Amém. Obrigado aí pela presença de todos. Que a gente continue firme, literalmente, né? Combatendo o bom combate aí, para que a gente possa ser digno de sermos aceitos como cidadãos dos céus. Amém? E que a gente não entre nessa heresia da hipergraça, que a gente entenda que o pecado está à porta, que a gente deve estar atentos e vigilantes, tá? E não tentemos mais enxergar o mundo com os binóculos da ideologia, das ideias de mundo, das filosofias, dos sociólogos, etc. Mas que a gente enxergue o mundo conforme a palavra de Deus. Amém? Amém. Tamo junto. Vocês perceberam? Deixa eu finalizar nessa câmera aqui, ó. Vocês perceberam que o Renan falou enxergar o mundo pelo binóculo das ideologias, cara. Isso é uma coisa bonita. E a hora que ele falou lá dos gnomos, os agnósticos, né? eu não entendi. É uma coisa, muito bem. umas coisas que a gente não entende, Cara, hoje, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou aí do Kleber Lucas, lá, a música lá dos Parques. Eu parei pra pensar. Se a casa de Davi é a casa de oração, será que só a igreja Casa de Davi pode fazer culto? Mano, quer dizer, então, eu como igreja, eu me sentiria ofendido em ouvir Casa de Davi, Casa de Oração. Problema verdade, isso aí. Verdade, hein? Puxa vida, mano. Nossa, que coisa. Eu vou finalizar aqui nessa câmera aqui, pode ser? Direção, que a minha câmera falhou, pipocou na missão. Bom, galera, muito obrigado por ter estado conosco todo esse tempo, todo esse instante. Espero que possamos ter esclarecido as coisas para vocês. Né? Tem uma coisa apitando aí, você viu? É dinheiro caindo na conta dela, né? Bitcoin. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ter estado conosco todo esse tempo. Estávamos com saudades de estar aqui. Estávamos de férias porque a gente precisa de férias, né? Às vezes para descansar a nossa mente, porque as perguntas que vêm aqui nessa caixa aqui são realmente cabulosas. Amém? Que Deus abençoe você. Mais uma vez, siga-nos nas nossas redes sociais aí que apareceu ao longo do programa, em nome de Jesus. E que